Questão 145. Um fazendeiro deseja colocar uma cerca em volta de uma área retangular de sua fazenda. Para ter ideia de quanto irá gastar, ele precisa saber as dimensões dessa região. Consultando a planta baixa da propriedade, notou que a área retangular possui 288 metros quadrados de área e seu comprimento mede o dobro de sua largura. Essas informações, ele conseguiu calcular as dimensões da fazenda. Qual é, em metros, a largura dessa fazenda? Essa questão, ela trata especificamente de uma forma geométrica especial, que é a forma retangular. Mas se ela tratasse de um triângulo equilátero, você saberia resolver? Ou se ela abordasse uma forma de um hexágono regular? Então, me acompanha. A área de um retângulo é justamente formada pelo produto das suas duas dimensões perpendiculares. Aqui, nesse caso, estou considerando uma de suas dimensões como sendo a base e a outra dimensão estou considerando como sendo a altura. Porém, o que eu chamei de base e chamei de altura pode ser denominado comprimento ou, aqui em cima, largura. E aí você já deve ter ouvido falar, não é? A área do retângulo, comprimento vezes largura. O perímetro de um polígono é justamente o somatório das dimensões. Então, nesse caso, somar todos os lados do retângulo, nós encontraríamos o perímetro. Estamos falando de área, e a unidade associada justamente a essa medida será a utilização das unidades de comprimento, pode ser milímetro, centímetro, metro, quilômetro ou qualquer outra, elevada ao quadrado, porque você terá o produto de duas dimensões lineares. Então, não esqueça, ao calcular uma área, a unidade de área, milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado ou uma outra. Interessante destacar que tanto a altura quanto a base, largura ou comprimento, devem estar na mesma unidade para que isso aqui aconteça. Paralelogramo é um quadrilátero especial, né? Tem todos os lados opostos, paralelos e congruentes, e é possível calcular a área de um paralelogramo pela equivalência a um retângulo. Então, nós temos aqui base vezes altura. Qualquer paralelogramo, base vezes altura. Verifique que paralelogramo não tem comprimento, não tem largura. Esse conceito é específico para o retângulo. Já o triângulo, nós podemos calcular a área de um triângulo qualquer utilizando da seguinte expressão: base vezes altura dividido por 2. Qualquer lado pode ser considerado base e a altura é um elemento do triângulo perpendicular ao lado que você considera a base ou seu prolongamento. Base vezes altura sobre 2. O losango é outro quadrilátero especial. Todos os lados são iguais. As suas diagonais são perpendiculares, se interceptam no ponto médio. Consequentemente, nós podemos utilizar a fórmula do losango em função das suas diagonais, maior e menor. A área do losango, Dzão vezes Dzinho sobre 2. Quadrado. Todo quadrado é losango, todo quadrado é retângulo. Então, o quadrado, nós podemos considerar a base como sendo aqui um comprimento, a altura como sendo uma largura e vice-versa, porque tem medidas iguais. Então, o produto dessas duas dimensões, base vezes altura, gera uma fórmula bem característica, né? Então, como a base é L e a altura é L, então a área do quadrado é o lado ao quadrado. Trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos. Esse é o trapézio propriamente dito, né? Um par de lados opostos paralelos. Então, AD paralelo a BC.
Para calcular a área de um trapézio, a gente vai utilizar justamente uma denominação, né? Então, aqui nós temos a base maior, que eu vou chamar de Bzão. Aqui em cima, a base menor, que eu vou chamar de Bzinho, que são os lados, os segmentos paralelos. A menor distância entre as bases é denominada de altura. Logo, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero, você pode calcular a área do triângulo equilátero por meio da fórmula clássica. A área de um triângulo é a base do triângulo multiplicado pela altura dividido por 2. Consequentemente, aqui, qualquer lado pode ser considerado base, e aqui nós temos uma base L. A altura de um triângulo equilátero é dado por essa expressão, L raiz de 3 sobre 2. Quantas alturas um triângulo possui? 3. No caso do triângulo equilátero, todas as alturas são iguais. Então, base L, a altura L raiz de 3 sobre 2, gera essa expressão específica, né? Então, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E finalizando, o hexágono regular. O hexágono regular pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Consequentemente, a área do hexágono regular pode ser dada por essa expressão, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado L. Então, a região é retangular, de área 288 metros quadrados. Nós temos duas dimensões, o comprimento e a largura. Como no problema informa que a largura associada aqui ao comprimento, você tem uma relação metade e dobro, o comprimento é o dobro da largura, nós podemos, desta forma, em função de x, calcular a área dessa região retangular. A área da região retangular é o produto das duas dimensões perpendiculares, 2x vezes x. Isso será igual a 288, 2x elevado ao quadrado. Dividindo toda essa igualdade por 2, teremos 144 igual a x ao quadrado. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada, não é? Então, aqui, ó, operação inversa da potenciação, expoente 2, raiz índice 2. Portanto, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 144. X igual a mais ou menos 12. Por se tratar de um problema de geometria, onde a gente precisa de uma dimensão positiva, o resultado negativo não convém. Portanto, x igual a 12 metros. Uma vez que resolvemos o problema, devemos voltar ao comando da questão. Qual é, em metros, a largura dessa fazenda? Então, admitir que a largura mede x, o nosso gabarito é a letra A.